Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e no Fala Bibliotecária de hoje eu trouxe pra vocês uma listinha básica de 5 bibliotecárias e bibliotecários que, olhando a história aí, eu achei que tem uma trajetória de vida inspiradora. Bom, gente, eu vou começar com uma bibliotecária brasileira muito famosa que deixou um legado muito importante para a biblioteconomia no Brasil, e eu tive a honra no ano passado de ganhar um prêmio que vem com o nome dela, inclusive, chamada Laura Russo. A Laura Russo foi formada pela FESP em 1975 e era também advogada. E ela trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, na Academia Paulista de Letras e foi diretora da Biblioteca Mário de Andrade. Como se não bastasse essa trajetória profissional, ela foi a primeira presidente da FEBAB em 1961 e ficou na presidência até 1974. Ela foi também a primeira presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia de 1966 até 1968 e foi editora do Boletim Informativo da FEBAB e da Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação. Então, quer dizer, né, um legado, assim, super importante para a biblioteconomia no Brasil. E, além de tudo isso, ela ganhou diversos prêmios nos Estados Unidos e na Alemanha pelos seus trabalhos na biblioteconomia brasileira. E aí, a segunda bibliotecária que eu trouxe aqui é uma figura que, quando eu vi, assim, falei, nossa, achei um pouco controversa pela história, mas que teve um papel importante na biblioteconomia nos Estados Unidos, que é a Laura Bush. Sim, esse sobrenome. Ela é esposa do George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos. Mas, fora isso, né, fora ser primeira-dama dos Estados Unidos, ela era bibliotecária. Nos Estados Unidos, biblioteconomia não é uma graduação, é uma pós. Então ela era formada em educação, ela era professora. E ela fez um mestrado em biblioteconomia. Ela trabalhou na Biblioteca Pública de Houston e depois na Austin Independent School District. E numa pesquisa que eu fiz sobre ela, eu vi que em uma conversa que ela teve com algumas crianças certa vez, ela disse que, trabalhando como professora e como bibliotecária, ela aprendeu a importância da leitura para a vida das pessoas e quis passar isso adiante principalmente para as crianças. Ela foi primeira-dama do Texas antes de ser primeira-dama dos Estados Unidos e, apesar de ser casada com uma figura um pouco controversa, ela dizia que ela não tinha interesses políticos, não sei. Enquanto ela foi primeira-dama no Texas, ela desenvolveu alguns programas para auxiliar mulheres e crianças em áreas de saúde e em áreas de educação. Ela criou uma ONG chamada Barbara Bush Foundation for Family Literacy, que era voltada para programas de incentivo à leitura na região, e ela também participou, incentivou e ajudou diversos programas que eram voltados para direitos das mulheres, e a maioria deles voltados para doenças muito importantes como câncer de mama. E aí o que eu trouxe aqui por fim é que ela criou a Laura Bush Foundation for Libraries, que todo ano eles dão um auxílio de cerca de $1 milhão para escolas nos Estados Unidos, para essas escolas investirem nas suas bibliotecas. E dentro, é meio confuso, mas eu acho que dentro dessa fundação dela, ela também tem uma arrecadação que é só para bibliotecas públicas, e eu acho que eles também fazem algumas premiações para melhores bibliotecas, algumas coisas assim, para incentivar então essas bibliotecas a sempre melhorarem seus serviços. Eu achei bastante interessante. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas sobre ela como bibliotecária, mas eu não sabia que ela tinha tantas instituições e que ela tinha esse trabalho realmente voltado para incentivo de bibliotecas e tantas ONGs e instituições voltadas para as mulheres e para as crianças. E falando sobre bibliotecárias que trabalharam em prol dos direitos da mulher, eu trouxe aqui também a Audre Lorde. A Audre Lorde era uma escritora, militante feminista e bibliotecária. Ela nasceu em 1934 e morreu em 92. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela era toda imigrante nos Estados Unidos de raízes latinas. E ela também fez mestrado em biblioteconomia e trabalhou na Biblioteca Pública de Mount Vernon, em Nova York. E além de bibliotecária, como eu disse, ela era escritora. E então, como escritora, ela lutou muito pelos direitos das mulheres dentro do mercado editorial. Achei isso muito bacana. E fundou uma instituição voltada para mulheres que sofreram abusos e violência. Ela é bem mais conhecida pela sua carreira de escritora, principalmente pela sua carreira de poetisa, do que pela sua carreira de bibliotecária. Mas achei uma trajetória interessante também. E aí eu trouxe agora 2 bibliotecários que eu acho que são inspiradores, pra gente sair um pouco do comum que a gente fala sempre, que é
Dewey, que é Paul Otlet, então eu trouxe um que a gente também fala bastante, mas eu acho que tem uma trajetória muito interessante, que é o Ranganathan. O Ranganathan é famosíssimo na nossa área, é considerado um dos grandes pais da biblioteconomia. E ele, antes de ser bibliotecário, era matemático. Ele era indiano, fez faculdade de matemática e trabalhou muitos anos como professor de matemática. Até que um belo dia ele entrou em um movimento para melhoria na biblioteca da Universidade de Madras. E se envolvendo aí na área, ele começou a perceber que realmente era uma área que precisava não só de melhorias, mas que precisava de profissionais que realmente, né, vestissem a camisa aí da profissão. E aí, pensando nisso e se apaixonando pela área, ele foi para a Inglaterra para estudar biblioteconomia na Inglaterra, e os professores da universidade, vendo que ele era realmente uma pessoa excepcional, começaram a incentivar muito ele lá. E nessa época ele resolveu então conhecer o máximo possível de bibliotecas. Foi um conselho que foi dado a ele e ele seguiu, e ele então resolveu que ele ia tentar conhecer o máximo de bibliotecas possíveis, e ele visitou mais de 100 bibliotecas. Depois desse período todo, ele voltou para a Índia e deu aula de biblioteconomia durante 40 anos. Entre todos os seus legados, ele tem mais de 40 livros publicados. O mais famoso, sem sombra de dúvida, são as 5 leis da biblioteconomia que foram criadas por ele. E por último, mas com certeza não menos importante, eu trouxe para vocês mais uma figura brasileira, Edson Nery da Fonseca, que nasceu em Recife em 1921 e morreu faz pouquinho tempo, 2014. E ele era bibliotecário e professor de biblioteconomia, e na verdade a história de vida dele é quase a história da biblioteconomia em si, né? Ele fundou diversos cursos de biblioteconomia e pós-graduações na área. Ele também participou da fundação da UNB, Universidade de Brasília, e na UNB ele foi responsável pela implantação da Biblioteca Central e do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, o IBBD, que hoje é o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Ele ganhou um título de professor emérito em 95 pela UNB, porque ele se destacou demais na área da educação e principalmente na área de biblio, e entre as suas obras mais famosas de biblioteconomia estão Ser ou Não Ser Bibliotecário e Outros Manifestos contra a Rotina, Problemas Brasileiros de Documentação, A Biblioteconomia Brasileira no Contexto Mundial e o Ser ou Não Ser Bibliotecário. Ele tem, que eu achei também muito interessante, um livro todo sobre o Ramis Galvão, chamado Ramis Galvão, Bibliotecário e Bibliógrafo. O Ramis Galvão foi um dos diretores da Biblioteca Nacional nos anos 1800 da vida, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele num vídeo mais pra frente, mas o Edson Nery da Fonseca também, com certeza, é uma grande figura da biblioteconomia brasileira. Bom, gente, eu escolhi esses 5, na verdade, aqui pra começar. É uma série de vídeos que eu já venho querendo fazer há muito tempo e eu estou me planejando pra realmente começar, que é uma série de perfis de bibliotecários famosos. Então eu, no futuro, gostaria de trazer Ramis Galvão, gostaria de trazer um vídeo só pro Dewey, um vídeo só pro Anthony Panizzi e assim por diante. Aceito sugestões de vocês, acho que vou fazer um vídeo só sobre Ranganathan também. Então assim, quem tiver sugestões de grandes nomes da biblioteconomia que vocês gostariam de ver aqui, deixem aqui nos comentários, mas esses 5 inspiradores são só o princípio de uma ideia que já vem me perturbando há muito tempo aqui no canal e que eu tenho muita vontade de desenvolver, que é um Fala Bibliotecária totalmente voltado para perfis de bibliotecários famosos. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, sobre algumas figuras assim, porque a gente conhece alguns, mas tem muitos que são muito importantes, que foram muito importantes para a biblioteconomia, que a gente só ouviu falar, ou às vezes mal ouviu falar, que é o caso, por exemplo, do Anthony Panizzi, que hoje é o meu tema de doutorado, mas assim, eu gostaria mesmo de trazer o mais variado possível e peço sempre ajuda pra vocês, pra me ajudarem aí com sugestões. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses mini perfis rapidinhos aí. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo que me ajuda muito. E todas as minhas redes estão na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.